A paz do Senhor a todos os irmãos, né? Bem-vindos aos Santos em Cristo Jesus. Aqui é o canal para os santos, não para os profanos. Mas gostaria neste momento de, infelizmente, ler umas notícias que saíram e isso me deixou bem indignado. E também deixará você que verdadeiramente é um cristão, crê no nome de Jesus Cristo e Ele é Senhor da tua vida. Eu vou ler aqui para vocês nessa matéria que saiu dia 20, né? Foi ontem. E depois eu vou ler outra matéria que saiu no dia 21, que foi hoje. Tá? Ainda é hoje, ainda são 23 horas e 29 minutos. E vamos ver aqui. Trump ameaça cortar a ajuda de quem votar contra Israel na ONU. Veja aqui, que aqui eu vejo uma oportunidade, né, daquelas nações que se rebelaram, que resolveram enfrentar o Todo-Poderoso, né, a se regenerar, né, a mostrar que verdadeiramente eles não querem ir contra os agrilhões. Então eles estão indo contra suas próprias lâminas, porque na verdade nenhum mal, né, nenhuma maldição pode atingir a Deus. Por quê, pastor? Porque é o seguinte: se você lançar maldição sobre Israel, então com certeza absolutamente essa maldição ela não vai pegar, né? E como se lança maldição sobre Israel? Quando você quer o mal sobre ela, quando você vota sobre eles, né? E você quer a destruição deles. Então, aqui nós temos aqui o presidente Trump, né? E o que ele disse: vamos economizar bilhões, lembra, presidente. Então veja aí que não por causa do Trump, né? Mas nessas alturas, por causa do apoio, gostaria de ser realmente um americano. Gostaria de ser qualquer outro país que apoie Israel, certo? Que apoie Israel. Porque nós vemos aí que Satanás, ele tem de uma forma ou de outra lutado para que Deus viesse a amaldiçoar o Brasil, né? Então Satanás tem uma grande ira do Brasil, se você não sabe disso, né? Porque aqui vai a situação do que nós aqui já entendemos. Sabemos que Israel, ele foi crescido, ele foi anunciado em 1947, né? 14 de maio, e em outubro, dia 29 de novembro, né, foi inaugurado a Terra Santa, né? Digamos aí, a capital, ou seja, o país Israel. Então veja que quem que Deus usou para abençoar Israel? Justamente o último voto, o Brasil. Porém, nós vemos aqui, né, Deus tirando a honra, né, do que ele deu para o Brasil. Enquanto o Brasil estivesse sendo cristão, votasse, né, a Cristo, a honra continuaria. Mas eu vejo aqui o fim da honra que Deus tirou. Deus tirou, apesar que Deus deu oportunidade para o Brasil se retratar. Quero aqui bem dizer nas minhas palavras que esse presidente, que essa cúpula, esse governo fajudo, satanista, maçons, esses que trabalham para o anticristo, que estão aí destruindo o nosso país e estão votando contra, né, a nossa vontade, porque nós, como brasileiro, nós jamais votaria contra Israel. Eu não voto nunca. Meu apoio será sempre a favor de Israel, e todo cristão sabe disso, que deve votar a favor de Israel. Embora, infelizmente, esse presidente desse nosso país, né, infelizmente, esses governantes desse nosso país, eles estão trazendo a desgraça para o Brasil. Eles não estão nem aí. Eles não estão preocupados com a saúde espiritual dos brasileiros, que verdadeiramente vai atingir a física, né? E isto chama Deus mais para lançar maldição sobre o país. Então a Bíblia diz que todo país que vota, né, que for contra Israel, né, todos que vão contra Israel, eles serão amaldiçoados. Aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados, né? Que na verdade Israel não tem como amaldiçoar. Por quê? Porque lá Israel é a cidade de Deus, é o país de Deus. Guerrear contra Israel é guerrear contra o próprio Deus vivo, aquele que fez você, que fez essas nações, aquele que fez o céu, a terra, o mar e o inferno. Então sabemos aí que é uma loucura
né, que Satanás entrou na vida desses políticos satânicos para justamente colocar Deus contra nós, contra a nação brasileira. E infelizmente, irmão, né, sempre funciona assim. O presidente, ou o rei de uma nação, ele é responsável por toda aquela humanidade daquele país, né? Então, o que ele faz de erro, né, toda nação, ela paga pelo erro. Como esse país é um dos países mais corruptos do mundo, o primeiro, número 1, corrupto, né? Nós vemos aí que, neste caso, lá fora, os brasileiros são vistos mal. Antigamente, eram vistos bem, mas por quê? Porque tinha uma bênção de Deus. Hoje, as nações, né? Hoje, a maldição, ela reina dentro do Brasil agora, né? Desde quando esses filhos de Acãs, eles entregaram o nosso país. Sendo assim, né, nós perecemos também, nós podemos participar dessas catástrofes da maldição, né, que vem aí e vai continuar, porque é como o pai que é responsável pelos filhos, os filhos de menor, né? Então quem responde pelos filhos de menores são justamente os pais. No caso, quem responde pelos brasileiros aqui desse país são justamente esse governo corrupto que está dentro desse nesse governo. Veja que vemos que esse governo já está fazendo leis para proibir que a gente aqui falamos, né, da ação deles, falamos do erro deles, porque isso é uma ditadura de expressão, já inaugurar nas internet, inclusive nas redes sociais, porque esses governos corruptos, eles não aguentam, né, tanto bombardeio de ser descoberto, né, a falcatrua deles, né, a podridão deles. E então eles querem se defender condenando aqueles que verdadeiramente são inocentes. Então nós, na verdade, não temos mais o direito de falar, nós não vamos ter mais o direito de reclamar. Automaticamente estamos vivendo uma Cuba, uma Venezuela, um país de ditadura. Porque claro, é óbvio que os outros comunistas, né, os outros governos satânicos, todos eles estão votando a favor. Saiba disso, que a ditadura do direito de expressão já vem aí. E nós que somos aqui insatisfeitos com o governo corrupto, né? Então nós não podemos falar, eles não querem. Eles querem aprontar o que querem fazer o que querem punir o inocente, não querem ser falado. Então é isso que nós vemos, que eles acham que são senhores da razão e donos do Brasil. Na verdade, eles não são donos do Brasil. O Brasil é do povo, não é de uma só pessoa e nem de um só governo. Mas veja bem que o nosso país, ele era abençoado por Deus. Por quê? Porque assim como em novembro de 29, ou seja, em 14 de maio de 1947, né, o Oswaldo Aranha Queiroz, um deputado, ele foi o último a decidir o nascimento de Israel, né? Então, quer dizer, foi um privilégio muito grande para nós brasileiros, né? Nascer uma nação santa, aprovaram uma nação santa, e aquele voto chama-se o voto de ouro, né? O céu se abriu para o Brasil, né? Deus abraçou o Brasil, Deus ele realmente compartilhou com o Brasil até esses instantes. Infelizmente, nós temos aí satanista no poder, infelizmente nós estamos sofrendo e vamos sofrer, né? As consequências virão para os cristãos. Saiba disso, que virão para os cristãos, virão para todos os brasileiros, né? Inclusive aqueles que na verdade votaram e são a favor, né, do islamismo, são a favor dos muçulmanos, são a favor de amaldiçoar Israel. Mas nós cristãos, não. Nós cristãos genuínos, nós somos a favor. Vamos e devemos orar e apresentar Israel ao nosso Deus. Por quê, irmão? Que nós temos o dever de apresentar Israel ao nosso Deus, né? De abençoar. Por quê? Porque no arrebatamento nós iremos para lá, né? No arrebatamento nós vamos morar na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai estar sobre Israel. Então, todo que almeja morar com Jesus e ir para a glória, automaticamente é de praxe, né, espiritualmente, você abençoar aquela cidade, porque é lá que é o governo do nosso mestre, o Messias Jesus Cristo de Nazaré.
Então veja que Deus, ele deu uma prioridade para o Brasil ser abençoado. Lembrando a vocês que outrora, alguns anos atrás, antes dessa restrição sobre Israel, né, vindo aí pelo governo da dona Dilma, né, que infelizmente também não pertence aos santos de Deus. Inclusive, eu fico olhando esses pastor podres, satanistas, vendedores da palavra de Deus, Judas Iscariote, que venderam Jesus novamente, venderam as igrejas para esses porcos subirem, para esses imundos no pecado subirem, né, em cima do altar. Altar é coisa santa, né? Então veja que eles iam para cima do altar, pedir voto, até dar uma de cordeiro, sendo lobo, na verdade, igual os lobos que ali ofereceram o altar para eles. São traidores de Cristo, né? Então veja o que está acontecendo. Esses pastores que se venderam para o diabo, né, nós tá vendo que muitos deles estão até se matando. Muitos deles estão morrendo, muitos deles estão sem sucesso na vida espiritual, e a vontade mesmo é de sair deste mundo e perder a mesma salvação, não tem mais aquele amor e a vontade. Mas eu quero aqui, neste momento aqui, mostrar que dia 20, né, de dezembro agora, Trump disse assim, né, Trump ameaça cortar a ajuda de quem votar contra Israel na ONU. Voltando um pouco, sabemos que Deus escolheu o Brasil para ser o último voto para abençoar Israel. Então a Bíblia diz que todos que abençoassem Israel seria abençoado. Veja que até uma certa data da época de anos, nós éramos a nação mais querida deste mundo. Todo mundo queria vir para o nosso país. Todo mundo nos amava. Hoje nós somos odiados por muitos. Até mesmo hoje temos visto tanta desgraça acontecendo no nosso país devido ao mau governo dos corruptos, dos satanistas, daqueles que entregaram o Brasil nas mãos do diabo, né? Então veja aqui que eu quero neste momento mostrar algo para você aqui, né? Que é triste, não é bom, não é bom, né? Não é bom. Então não é bom. O presidente Trump, Donald Trump, mandou um recado claro ao mundo nesta quarta-feira, 20. Ele poderá cortar as ajudas dos Estados Unidos aos países que votam na ONU uma resolução condenando o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Uma reunião de emergência foi convocada pelos países islâmicos para esta quinta-feira, que seria hoje, né? Isso aqui foi ontem, então seria hoje, quinta-feira, que eu estou gravando, com o objetivo de tratar do assunto. Em uma declaração feita na Casa Branca, Trump avisou: todas essas nações tomam de nós centenas de milhões de dólares e até bilhões de dólares, e depois votam contra nós. Bem, estaremos observando estes votos. Deixa eles votarem contra nós. Vamos economizar bilhões. Isso incluiria o Brasil. Tá vendo aqui? Né? Ele citou, quer dizer, Brasil, ao invés de estar do lado da guerra que ganha, está do lado da guerra da maldição, da guerra que perde. Você já viu, né? Você já viu o objeto e contra o Criador, né? Você já viu ter vida pulando em cima de facas, né? Então, quer dizer, o que esses governos corruptos, né? Esses governos que não representam a gente fazem, é isso, é o que nos dá injuramento. Nós estamos aqui boicotando, irmão, a votação desse Brasil contra Israel. Então, todos nós somos a favor de Israel. Então, veja aí, né, que o próprio Trump disse que isso incluiria o Brasil, né? O Brasil, ele foi abençoado quando ele fez nascer Israel. Com o seu último voto, foi a decisão dele. Porém, nós vemos agora a desconsagração do Brasil, né, sendo acarretando mais para dentro da maldição. Os 193 países das Assembleias Geral da ONU irão reunir-se amanhã para tratar sobre Jerusalém. O objetivo seria mostrar que os Estados Unidos e Israel estão sozinhos, mas nenhum país tem direito de veto nesta reunião. Veja bem, que olha aqui para você ver. Quer dizer, eles acham que Estados Unidos e Israel estão sozinhos. Não, pelo engano, são cegos, mentirosos, enganosos. Eles acham que Israel está sozinho, mas os Estados Unidos. Não precisa nem mesmo de um país para guerrear contra o nosso Deus, porque com certeza, se tiver um país
o nosso Deus está ali com ele, sendo a favor do próprio Deus. Então veja só que se os Estados Unidos, Israel e outros países que votou a favor de Israel, entendeu? Estão sozinhos, eles estão enganados, porque eles estão com Todo-Poderoso. O Senhor é com eles. O Senhor pelejará por eles. O Senhor evitará as piores catástrofes. Então eles estão fazendo o quê? Enraivecendo, irando-se mais ao nosso Deus. Veja bem, durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, na segunda-feira, Washington exerceu seu direito de veto após os 14 outros países membros votarem para que os Estados Unidos calassem, né, o reconhecimento de Jerusalém, que qualquer decisão sobre a cidade deveria ser negociada com os palestinos. Trump, na verdade, reiterou que disse na terça-feira a Nikki Haley, e a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Em carta enviada a dezenas de Estados-membros, incluindo delegações europeias, alertou que seu voto seria observado atentamente pelos Estados Unidos. Enfatizou que nenhum outro país poderia lhe dizer onde os americanos deveriam colocar sua embaixada. Parabéns, Estados Unidos, parabéns para vocês, porque mesmo Trump, ele sendo essa figura que está provocando tudo isso, talvez seja, como diz, já sabemos que são de Bíblia, né? São finais do Apocalipse mesmo. Mas pode ser que o Trump vá contra a qualquer momento, pode ser que o Trump ele é um dos procurados do anticristo, pode ser que ele está trabalhando para o anticristo, para que a Bíblia nos fala que Satanás, que o anticristo viria com falsa paz, né? Fazer uma falsa paz entre Israel. Então pode ser, né? Com certeza. Mas ele mesmo sendo assim, automaticamente ele está buscando uma bênção para o país das nações americanas, né, da nação americana. Então veja bem que eu posso estar até enganado. Eu não acredito muito que o Trump está tendo todo esse esforço para lutar contra o mundo inteiro praticamente, para defender Israel. Mas tudo, creio eu, que está no plano de Deus, e eu acredito que a qualquer momento, provavelmente, aquele que você vai parabenizar, que o mundo vai parabenizar, pode sim trazer uma decepção a milhares de pessoas. Bom, mas qual é o caminho? Aprovar Israel? Sim. Aprovar Jerusalém como capital. Esse é o caminho correto, e é bíblico, e é apocalíptico, e é profecia, e não há quem vai impedir essa profecia. Não há diabo, não há Satanás, não há países satânicos, não há Brasil satânico, não há ninguém que vai chegar a impedir que Israel venha realmente ter a sua capital como Jerusalém. O gesto tem sido visto como uma medição de força diplomática, sobretudo contra os países islâmicos, liderados por Erdogan, presidente da Turquia. No dia 3, a Organização para a Cooperação Islâmica decidiu conhecer Jerusalém como capital da Palestina. Então eles querem Jerusalém para os muçulmanos. Nunca. Isso eles podem dormir sonhando e nunca vai acordar. Também anunciaram que farão um esforço para que os palestinos tenham um Estado reconhecido pela ONU e que forçaria um país oficial sobre capital. Que forçaria uma posição oficial sobre a capital. A capital. A postura dura dos Estados Unidos pode resultar em sanções e a quem ficar contra Israel, após Trump ter decidido em outubro. Foram acompanhados por Israel. Veja bem, então, nós vemos aqui que o Trump disse que aquele que verdadeiramente votar contra Israel serão, cortado também suas relações. Eis aí, entra aí a palavra de Deus, aonde a Bíblia diz que os países irão cortar as relações. Então está começando aí, cortando as relações. Parabéns ainda aos Estados Unidos, que está votando no próprio Deus vivo, não está trocando o Deus vivo pelo Deus morto. Infelizmente o Brasil, que era um país amado, que lá no céu, Brasil, creio eu, dentro da palavra de Deus, que quando se falava em Brasil, Deus se levantava, porque Deus falava assim: eu vou me levantar do trono, porque aquela nação abençoou o meu país, então ela é por mim, abençoarei. Por isso que muitas pessoas eram abençoadas e hoje vão receber a ira de Deus sobre seus lombos. Tanto faz, começando pela casa de Faraó, como na verdade alguns dos Israel aqui no Brasil, Israel que a gente fala é aqueles que servem a Jesus. Podem perecer, Deus pode permitir sim que alguns pereçam, porque entre alguns eles são a favor, que verdadeiramente
não vote a favor de Israel. Então veja aqui, tá aí. Agora, isso aqui foi dia 20. Dia 21 é hoje. Vamos ver. O Trump prometeu que não iria, queria cortar a relação diplomática com esse povo. Quer dizer que ia cortar as verbas que para lá iria. Daqui um pouquinho é claro que cada país por si. Vamos lá então. Olha aqui. Veja bem a notícia de hoje, 21/12/2017. Com voto do Brasil, ONU aprova resolução para anular decisão dos Estados Unidos sobre Jerusalém. Então lembra que eu falei, né? Aqui está voltando a cena, depois de 70 anos, né? Aqui está voltando aquele que deu amor, aquele que deu apoio, aquele que deu carinho a Jerusalém, aos israelitas, né? Aquele que deu terra, aquele que confirmou, né? A terra para os Jerusalém, para os israelitas, aquele que trouxe alegria na face de cada judeu, né? O nome dele se chama Brasil. Brasil, em 1947, né, abraçou Israel como verdadeiramente uma grande nação, e Deus tem abençoado o Brasil até certo ponto. Mas hoje nós vemos que com a maledicência, né, ou a maledicência de Satanás, está aí Satanás usando os seus adeptos no poder para jogar o Brasil na maldição. Então tá aí, quer dizer, o Brasil ir para a maldição amaldiçoar Israel, pode desistir, irmãos. Pode acreditar que piores coisas vão acontecer nesse país e não vai demorar. Vocês vão ver muita calamidade, vocês vão ver gritos. Eu estava na igreja um certo tempo, esses dias atrás, e o Senhor me mostrou o Brasil como um mar de sangue derramado, de tanta catástrofe, tantas mães, pais gritando, desesperados pelos seus filhos. Eu via à beira do mar pessoas mortas, né? Pessoas e corpos espalhados como se fossem pedras na beira do rio. Então esta é a razão. Veja aí que aqui o Brasil acaba de selar, né? Acaba de selar a maldição para si. Satanás usou mais uma vez os seus filhos para destruir um país que se chamava cristão, porque dizem-se que o país é cristão, mas eu não acho que esse país é cristão, porque se fosse cristão, não era só nós que estava aqui combatendo e renegando esse voto satânico contra o país de Israel. Então veja bem que o único voto que teve hoje para anular Israel, para anular o que o Trump falou, né, sobre Israel ser capital, né? Capital, era o voto, o último que, olha só, o último que ficou para aprovar, Deus deixou o Brasil. O último que ficou para reprovar agora, né? Eu não acredito que Deus deixou o Brasil, que o Brasil escolheu essa própria forca para se enforcar. Aqui está o chamado Judas Iscariote nessas palavras. Aqui está o chamado Judas Iscariote. Uma curiosidade que eu nunca tive é Brasil, mas cada letra deve ter um significado, né, irmão? Desse país, cada letra. Uma hora eu vou ver se existe algum significado sobre isso. Então veja bem, né, que nós vemos aí, o Brasil ficou por último. Deus deu uma oportunidade para o Brasil retratar. Deus deu uma oportunidade para o Brasil voltar atrás. Deus deu uma oportunidade para o Brasil poupar os seus cidadãos brasileiros. Deus deu uma oportunidade para o Brasil se arrepender e ficar do lado da força maior, que é o do Todo-Poderoso. E contra Israel é contra os agrilhões. E contra Israel é contra as meninas dos olhos de Deus. E contra Israel é ir contra o próprio Deus em vida. Então veja bem, porque ele é vida e vida eterna. Então veja bem, né, que com o voto do Brasil, ONU aprova resolução para anular decisão dos Estados Unidos sobre Jerusalém. Veja aí que nesse voto, esse Brasil não é eu, irmão, quero dizer para você que está escutando, isso não me representa, esse governo não me representa, esse governo não representa o povo cristão, o povo de Deus não concorda com ele, o povo de Deus não votou, o povo de Deus não aceita
Mas como ele é o presidente, esse governo corrupto é o presidente do Brasil, então o povo de Deus não pode, infelizmente, opinar. Mas justamente, irmão, o Brasil votando contra Israel, também sabemos que o povo de Deus aqui dentro do Brasil será perseguido veementemente, principalmente nós que não somos contra Israel. Então veja aí que Deus deu oportunidade para para o Brasil se converter, para o Brasil se arrepender, já que ele votou 3 vezes ou 3 ou 4 vezes lá na ONU contra Israel. Deus deu uma oportunidade para o Brasil bater o martelo de ouro e dizer: sabe de uma coisa? Eu tive refletindo, não, vamos votar a favor de Israel. Mas não, Satanás continuou no poder e continuou a exercer a sua função de destruição e trazer a maldição sobre o Brasil. O que esse filho de Satanás está trazendo é a maldição de Deus contra o Brasil. Então veja aí que o Brasil teve toda a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Vamos ler a matéria. A Assembleia Geral da ONU declara o reconhecimento de Jerusalém como capital núcleo e sem efeito. Veja bem, olha aqui, a Assembleia Geral das Nações Unidas reúne-se nesta quinta, já reuniu, para uma sessão de emergência para debater o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Anunciado pelo presidente Donald Trump no dia 6, a decisão vem sendo criticada por vários países, sobretudo os islâmicos. É lógico que os perseguidores de Cristo, dos cristãos, é claro que não vai gostar disso, jamais. Com a aprovação de uma esmagadora maioria, olha aqui, uma aprovação de uma esmagadora maioria, 128 países a favor e 9 ao contrário, bom, irmão, nós poderia ser o 10º, Poderia ser o 10º, e não somos. Então, 128 contra 9. Quero dizer para você que, diante do nosso Deus, esses 128, eles não duram milésimo na frente desses 9, que aqui abençoaram Israel. Declaro o reconhecimento de Jerusalém como capital nula e sem efeito. Além dos Estados Unidos e Israel, os contrários foram Honduras, Guatemala, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia, Tonga e Nauru. Ao mesmo tempo, 35 países optaram por abster-se. Veja que 35 países não foi tão burro, igual o Brasil foi, não foi tão burro. Esses aqui eles se absteram. Esses daqui resolveram não votar nem a favor nem contra. Apesar que esses aqui também, não foi tão burro que eu digo, porque para mim foi burro. Porque deveria esses daqui votarem a favor de Israel. Com certeza, Deus iria abençoar muito esses países que votassem, que se absteram. Mas infelizmente, o que faltava, o desempate, olha só para você ver. A Assembleia foi aberta pelo embaixador do Iêmen na ONU, que apresentou a resolução da ONU, afirmando que todos os países amantes da paz deveriam votar a favor. Clay Russ Mohamed, que é o capeta do diabo, chamou a atitude de Trump de uma flagrante violação de direitos do povo palestino, das nações árabes e de todos os muçulmanos e cristãos do mundo. Cristão não, esse cara pode lavar a boca dele, entendeu? Porque cristão não está envolvido. Segundo ele, manter o reconhecimento de Jerusalém ameaça a paz no mundo, prejudica qualquer chance de paz no Oriente Médio e só serve para incentivar a violência e o extremismo. Sabe o que é isso? Quero dizer para você que praticamente o Trump conhece a Bíblia. Então, se ele faz parte desse apocalipse para trazer esta paz ou esta falsa paz, que também a gente não pode nem saber, pode ser que venha trazendo esta paz ou esta falsa paz, Pode ser uma falsa paz, como a Bíblia diz, que virá sim fazer um tratado aí com Israel, o anticristo. Então tudo é o cenário do anticristo, nós sabemos. Também eu olho para esse Trump e eu não vejo nele o Espírito de Deus não, tá, irmão? Eu digo para vocês, eu não confio nesse cara, eu não confio nele de jeito nenhum, mas a ação dele dentro da Bíblia está correta, porque os países devem abençoar o Brasil, o Israel. E no caso desse país americano, eles estão abençoando Israel. Se eles estão a favor, eles estão abençoando. E os americanos nisso, querendo ou não, serão beneficiados pela bênção do Senhor Jesus. Em seguida, a embaixador dos Estados Unidos
Nikki Haley, né, respondeu a Alemanha é a resolução, lembrando 193 Estados membros da ONU, queria realizar corte de financiamento das nações que votaram contra. Deixou claro, deixou claro que nenhum voto das Nações Unidas fará qualquer diferença, pois a decisão dos Estados Unidos de transferir sua embaixada para Jerusalém seguirá em frente, pois é a coisa certa. Ressaltou que a Assembleia Geral não pode impedi-los de exercer nosso direito como uma nação soberana. Parabéns, parabéns. Isto é país, certo? Me arrependo de não ter nascido num país que apoia a Israel. Me arrependo de não ter nascido num país. Mas a Bíblia diz em tudo dá graça, né? Então vamos dar graça, porque eu sou brasileiro, que existe países piores que o nosso Brasil também, né? Mas neste caso, o que eu quero dizer, irmão, neste caso, eu arrependo de estar num país que amaldiçoa Israel, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu me arrependo. Agora, a questão é, né, que nós somos brasileiros e não temos como correr. Veja aqui que a secretária, a embaixadora, né, dos Estados Unidos disse, olha, nada vai impedir que a gente vá transferir a nossa sede, né, a nossa embaixada para Israel, pronto, para Jerusalém. Acabou. Quem pode impedir eles exercer a soberania deles? É um país livre, correto, parabéns, né? Os Estados Unidos está de parabéns, o povo brasileiro aplaude, o povo de Deus aplaude aos países que votaram a favor de Israel. E o povo brasileiro, né, infelizmente, né, angustiosamente sofre essa tristeza por saber que mais uma vez Satanás está imperando no poder e amaldiçoando o Brasil. Os Estados Unidos é o país que faz maiores contribuições do mundo para a ONU, mas que o resultado da votação fará diferença na forma como os americanos olham para a ONU e como olhamos os países que desrespeitam a ONU. O representante do Irã disse que a Palestina está no coração de todos os países muçulmanos. E a Turquia garantiu que eles não seriam intimidados. Até a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos em várias questões, e que nos últimos tempos tem registrado uma aproximação de Israel, anunciou que continuará defendendo Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado palestino. Errado. O embaixador de Israel, Dani Danon, criticou duramente a resolução da ONU. 42 anos atrás, a organização adotou uma resolução vergonhosa, equiparando o sionismo com o racismo. Foram necessários 16 longos anos para que essa resolução odiosa fosse revogada. Não tenho dúvida de que a resolução de hoje também acabará eventualmente na lixeira da história. Concordo, e o povo de Deus ora para acabar mesmo, né, com essa decisão de hoje que foi votar contra Jerusalém. Não tenho dúvida de que virá o dia em que toda a comunidade internacional finalmente reconhecerá Jerusalém como a eterna capital do Estado de Israel. Aqui é uma profecia, irmão, que está escrito na Bíblia. Então, se eles conhecem Bíblia, eles estão citando Bíblia. Se não, é Deus falando na boca desse embaixador. Jerusalém é o lugar mais sagrado para o povo judeu. Ponto final. Este é um fato indiscutível. O rei Davi declarou isso há 3.000 anos da Bíblia judaica. Jerusalém é mencionada 660 vezes. O primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, disse que Jerusalém é uma parte inseparável do futuro e do destino de Israel. Acrescentou. Veja que no Alcorão, irmão, não tem nenhuma vez Jerusalém sendo citada no Alcorão. Então veja bem que é só no Alcorão, que é no Torá, que é citado 660 vezes. Em seguida, Danon apresentou uma antiga moeda de Jerusalém. A moeda que tenho nas mãos é do ano 67, diz Liberdade de Sião. Esta é uma evidência clara do período do segundo templo e prova uma conexão direta entre os judeus e Jerusalém. A decisão de hoje é muito semelhante à resolução do Conselho de Segurança, 14 votos a 1, que foi vetada pelos Estados Unidos na segunda-feira. Uma das consequências a curto prazo é fortalecimento da Rússia e sua influência sobre o Oriente Médio. Mohamed Abbas, presidente das autoridades palestinas, já pediu que Putin substitua Trump como mediador no futuro.
o Brasil mantendo a tradição iniciada, com o governo Lula, continuou votando contra Israel, preservando seu alinhamento com os países islâmicos. Então veja aí que nosso país está amaldiçoado, tá? Então você pode falar que você não vive num país amaldiçoado, você vive num país amaldiçoado. O que nos cobre da maldição, os que nos cobre, nos protege da maldição de Deus, são o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Mas não quer dizer que a carne não pode ser abatida, viu? Lembre bem isso aí, viu? Lembre bem, porque o Brasil, desde o governo Lula, e ainda eles querem esse crápula aí, né? Eles querem esses corruptos aí, esse cara ainda no poder, né? Um monte de abestado aí querendo votar nesse cara. Então veja que o governo dele preparou o Brasil para o anticristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu sempre votarei em Israel. Sempre votarei em Israel, em nome de Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que essa nação, né, seja poupada os cristãos. Mas que os devedores paguem tudo que o nosso Deus cobre deles todos. Então veja aí, para encerrar, né, nós vemos aí que um voto do Brasil, né, que poderia chegar e manter Jerusalém como capital, poderia retratar, mas infelizmente, Brasil afirma maldição contra si. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata, ora vem Senhor Jesus.